Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Uma quinta-feira. Hoje tem um podcast que eu e o Auri vamos colocar no ar daqui a pouco, comentando o parecer da procuradora Raquel Dodge, as decisões os votos do ministro Celso e do ministro Fachin e do ministro Gilmar, no caso da parcialidade do Sérgio Moro. Nós vamos falar hoje, sejam muito bem-vindos. Eu vou falar com a Aline Pedra, que é uma colega minha, doutora em Direito e assim por diante, que eu admiro muito. E nós vamos falar, ela está morando na Turquia, nós vamos falar um pouco dessa lógica da criminologia no ambiente digital, umas novas abordagens que ela tem estudado. Eu estou com uma alergia sem fim, então não é Covid, não é gripe, mas é uma alergia sem fim. Estou aí, sejam muito bem-vindos. Esperar que a Aline possa entrar. Ela está chegando e às 11. Me perdoe porque essa é... Aqui a Aline Pedra chegou. Vamos lá, Aline, pede para entrar aqui, vamos lá. Aline Pedra pediu para entrar. Tens que pedir aqui para entrar, Aline. Tá aqui, eu vou te chamar já. Para a Aline poder dialogar conosco um pouco Ei, sobre essa questão. E aí, Alexandre, Aline, tudo bem? Quanto tempo? tudo bom e você? Tudo certo. Tô aqui no barzão aqui na frente de casa, tá um dia bonito. Ah, que raiva que eu tô de você agora, por que você fez isso? Eu sabia que ia te matar de saudade de Florianópolis. Que legal. Muita saudade dessa cidade linda. Eu tava falando que você tá hoje morando na Turquia, né? Então, contar um pouquinho que a gente tá. Sim, Ankara. E é muito diferente daqui de Floripa, né? Então tem que sentir saudade mesmo. Cara, é muito diferente em vários aspectos. Tô com uma, tô com uma, eu tô com uma alergia sem fim. Se quiser contar um pouquinho pro nosso ouvinte que quer tá morando hoje na Turquia. Claro, não é tão Oriente Médio assim, mas é Oriente Médio, então tem um pouco das características, né? É uma sociedade muçulmana, então você já percebe um pouco desses traços, né? As características da religião são fortes, mas nem tanto como em outros países da região, né? Então você tem, obviamente, liberdade, né? Você ainda pode dizer que é um espaço democrático, né? Onde a mulher é respeitada, mas eu acho que você tem a liberdade já um pouco mais tolhida em termos de liberdade de expressão, em termos de liberdade de ir e vir, né? Isso fica bem evidente, assim, sabe? Nos comportamentos sociais, obviamente, né? Talvez não tão claro na legislação, mas nos comportamentos sociais, sim. E isso impacta um pouco, né, o seu dia a dia. Imagina. Mas em termos de experiência, é riquíssimo, né? Na nossa área, inclusive. Fala-se muito de criminologia por aí, Aline. Como é que é na Turquia sobre criminologia? O que se discute? Eles são bem influenciados são bastante influenciados pela Europa, né? Então aí a boa parte dos profissionais seguem também a Sociedade Europeia de Criminologia e estão bem avançados em termos de pesquisa também. Eu acho que uma dificuldade grande aqui é de acesso ao dado, na Turquia especificamente, né? Uhum. Eles são bem, como é que a gente pode dizer, conservadores em relação a acesso a dados, né? Dados quantitativos mais. E quando você faz alguma pesquisa que seja mais qualitativa, tem todo um protocolo para conseguir autorização, mas você consegue fazer, entendeu? Entendi. Como eu fiz, por exemplo, né? Eu vim para a Turquia para trabalhar na OIM, a Organização Internacional para as Migrações. Apertei o botão errado aqui. Tá vendo? Esse é o problema da digitalidade. Apertei algum botão errado. E aí você pesquisou o que, Aline? Então, a minha área, já há muito tempo, né, é o tráfico de pessoas e as migrações. Eu trabalhei no Brasil com esse tema, trabalhei para o Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crime, trabalhei para o ICMPD, né, que é uma Organização Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, sempre trabalhando com organismo internacional, né, nessa área, migrações e tráfico de pessoas.
E daí eu vim para a Turquia como expert em tráfico de pessoas, né? Uhum. E aí eu fiz um estudo qualitativo sobre tráfico de pessoas, então eu visitei todas as fronteiras, né, da Turquia, fronteira com o Irã, fronteira com a Bulgária, fronteira com a Grécia, fronteira com a Síria, né, ali já perto da Síria, então visitei todas as fronteiras para fazer um estudo mais qualitativo do tráfico de pessoas, pensando um pouco nessa ideia de fluxos migratórios mistos, né, e como as pessoas traficadas estão nesses fluxos migratórios mistos, né, viajam junto com os refugiados, viajam junto com as pessoas que são contrabandeadas, viajam junto com as pessoas que estão migrando irregularmente ou só por razões econômicas, né, por exemplo. E a Turquia é meio que um centro, né, nesse debate agora, né, não só por causa do número de refugiados, que é enorme, né, são mais de 4 milhões de pessoas refugiadas nesse país. Só de sírios são 4 milhões. E aí tem todas as outras nacionalidades, né? Afegãos, paquistaneses, iranianos, iraquianos. Então, muita gente pedindo refúgio aqui, né? E mesmo como centro no espaço geográfico, né? E me diz uma coisa, como é que foram os resultados da tua pesquisa em relação ao tráfico de pessoas aí na CIBSEC, que já terminou? Pode falar alguma conclusão preliminar? Isso, Ela não foi publicada ainda porque a OIM está esperando a autorização do doador, do doador é a União Europeia, né? É um projeto de cooperação financiado pela União Europeia, mas o beneficiário é o próprio governo da Turquia, né? O Departamento de Imigrações da Turquia, o Departamento de Tráfico de Pessoas, e eu não sei se eles vão publicar ou não vão publicar. Eu posso falar, assim, brevemente, algumas das coisas que a gente encontrou, né? Que foi, primeiro, a variedade enorme, né, das formas de exploração, mas uma ênfase cada vez maior à exploração para o trabalho escravo. A gente vê uma vinculação muito forte entre a migração econômica e a migração por razões econômicas, né? As pessoas com essa necessidade, né, de buscar uma vida melhor, ou que quer seja aqui na Turquia, que na região ainda é o país melhor, mais desenvolvido, ou querendo ir para a Europa, né, para entrar na União Europeia, e uma ligação muito grande. Então, você às vezes recebe eles recebem ofertas de emprego, às vezes eles simplesmente vêm enquanto imigrantes irregulares, né, ou vêm mesmo contrabandeados, né, que a gente chama de contrabando de imigrantes no Brasil, né, pagam para vir, pagam para conseguir entrar no país, né, cruzar a fronteira. E quando eles chegam aqui, eles são explorados, seja na mão de obra escrava, a gente pode falar que é mão de obra escrava mesmo, né? E aí em vários setores, né? Pode ser no setor têxtil, pode ser na agricultura, demais, assim, na agricultura você vê muito, é muito evidente, e tão invisível, sabe? Muito invisível. Assim como no Brasil, né? Que é um trabalho que já não é valorizado, né? E aí você vê o migrante fazendo esse trabalho, você dá menos importância ainda, porque o migrante ainda, infelizmente, está ainda talvez no inconsciente como uma subclasse em alguns lugares, dependendo do lugar que você vá, ainda existe essa visão de que o imigrante é uma subclasse, ele veio para trabalhar, ele está aqui para trabalhar, para ganhar o pão dele, então ele pode fazer qualquer coisa, né? E aí eles são explorados, né? É quase um favor, né? Quase como se fosse... Eu estou dando um favor. E a questão do tráfico, o que fica evidente no tráfico, eu acho que é essa vinculação à posição de vulnerabilidade, né? Você se aproveita da posição de vulnerabilidade daquela pessoa, né? E aí você faz falsas promessas. E também tem muita questão sexual, Aline? Eu acho que a exploração sexual ela é mais evidente. Ela é mais, por exemplo, ela é mais targeted mesmo pelos os mecanismos da justiça criminal. Eles são mais, como é que eu posso falar? Eles conhecem mais sobre a exploração sexual, isso no mundo todo, né? É um dado mundial, a exploração sexual é muito mais identificada do que outras formas de exploração, né? Então, nos últimos anos, eles têm começado a investir muito mais em capacitação para a exploração da mão de obra escrava, discutindo um pouco a questão da cadeia produtiva, a responsabilidade das grandes empresas, né? Nessa cadeia produtiva, né? E que eles têm essa responsabilidade de fiscalizar, né, a cadeia produtiva, não aceitar qualquer produto que venha, né, feito por terceiros, né, sem pensar quem é que está produzindo isso ali na ponta, né, como é que está sendo feito esse produto ali na ponta, né. Então, eu acho que sim, sem dúvida, a exploração sexual é mais vista, mas eu acho que a gente não pode falar em números, tem mais ou tem menos. São mais casos identificados, sim, no mundo todo, mas eu acho que tem bastante situações de tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo que são
absolutamente invisíveis. E de crianças, como é que tem se mostrado? As crianças normalmente são aderidas aos pais ou elas têm um mercado específico delas? Sim, tem essa situação, por exemplo, dos jovens adultos, né? Por exemplo, a partir de 13, 14, né? Até 18 a gente chama de criança pela legislação internacional, inclusive, mas eles viajam sozinhos, sim. Tem muitos casos de afegãos, na verdade, principalmente, tem esse costume, né? Porque, por exemplo, os sírios, eles migram bastante com as famílias, e já os afegãos, eles migram em grupos, né, de homens. Então, aí tem muitas situações desses meninos, de 14 a 18 anos, que estão sendo, sim, explorados. No trabalho escravo, a gente pode falar, assim, que são vítimas de tráfico de pessoas, mas não são reconhecidos como tal, né? Poderiam ser se os órgãos públicos tivessem esse olhar, né? Para conseguissem identificar, né? Enquanto pessoas em situação de tráfico, pessoas em situação de tráfico, né? O transporte de drogas também, né? A famosa mula, que na verdade não é mula, é uma vítima de tráfico de pessoas, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir os olhos para isso. E uma coisa também que é bem típica da região, a gente... Não, só para dizer que essa confusão entre quase o entregador, prender o entregador de pizza pelo conteúdo da pizza é um absurdo. Então, no mundo inteiro, eu quando consigo chamar de outro jeito, assim, esses viciados em punição acham que de fato o sujeito vai arriscar 5 anos de vida para carregar 2 quilos de droga no corpo. É uma coisa bizarra. E eles acreditam de fato que o sujeito é traficante porque ele está ali. É o sujeito que está na ponta, é um acionista do nada, então é reprovável, tudo bem. Agora, acreditar ali no máximo é um favorecimento real, um favorecimento pessoal, alguma coisa, um crime menor. Agora, acreditar que um sujeito que está carregando droga no corpo, que está deixando o risco de pegar 5, 10 anos, é um traficante, é altamente ingênuo. Mas é o embalo, esse imaginário do nosso povo. Né? Desculpa, mas eu te cortei ali para não perder esse rumo do jovem. Porque a gente vê vários casos no Brasil, inclusive, né, de mulheres que migram também, que estão nessa situação e que estão presas, né, mas que na verdade são nem mulas, a gente não pode nem chamar de mula, né, porque na verdade qual foi como é que fala, a responsabilidade dessa pessoa, né, nessa atitude, né, de transportar essa droga, sendo que essa pessoa está numa posição de vulnerabilidade extrema, né, como é que ela pode, né, discernir entre o que é certo e errado, né? As pessoas estão numa situação de vulnerabilidade tamanha que realmente às vezes aceitam fazer essas coisas ou são forçadas a fazer, né? Acho que em relação às crianças especificamente estava falando, acho que a questão do casamento, né, também, né, o casamento infantil, que é uma coisa muito típica, não típica, né, mas que acontece mais nessa parte do mundo, e que talvez não seja uma realidade que a gente enxergue tanto no Brasil. Mas a questão do tráfico de pessoas para fins de casamento. E tu fala de quantos anos, Aline, aí é comum? 12, 13, 14? 14 para 14, 15, 16 anos, né? Tem alguns lugares, por exemplo, que a partir dos 16 já é permitido o casamento com autorização dos pais ou com autorização de juiz, né? E aí nem sempre eles falam casamento infantil, mas você tem situações também de meninas que não estão nem na idade, digamos assim, idade legal para casar, e que casam, fazem aquele casamento religioso, né? Não é o casamento civil, o casamento legal, é um casamento que é só religioso, né? E que a comunidade, ela concorda. Mas, na verdade, o que está acontecendo? Essas crianças estão sendo realmente compradas, porque as famílias estão numa situação de penúria tamanha que os pais eles estão concordando em entregar suas filhas para poder sustentar o resto da família. Os outros 5 que ficaram para trás, que são mais novos e que ficaram para trás, né? Então, eles pagam mesmo. Na verdade, tem até um nomezinho específico agora, como um dote, né, que a gente fala em português, eu esqueci a expressão em inglês. Pagam, acho que o dote a gente falava, né, antigamente, para essas famílias, né, para poder casar com essas meninas. E a gente vê casos, por exemplo, de meninas que casam, o marido, né, que é casamento religioso, né, o marido tem relação sexual com a menina por 1, 2 meses, e depois eles largam a menina do nada, no meio do caminho, devolvem para a família, sabe? E eles até chamam de casamento de verão, por exemplo, no Egito. Eu ouvi falar bastante disso, porque eu fiz um trabalho para a OIM no Egito também. E eu ouvi falar bastante disso, dos casamentos de verão, né? Que são caras que casam com essas meninas, usam as meninas, exploram sexualmente essas meninas durante o verão e depois deixam as meninas e acabou o casamento.
Isso é muito interessante. Assim, eu estava aqui, a Carol estava num lugar aqui em Florianópolis e o sujeito me perguntou se eu não queria vender quantos camelos eu queria pela minha mulher, porque era um sujeito que estava no Brasil e ele perguntou quantos camelos eu trocaria a minha mulher Uhum, por eles. Então, assim, é uma uhum. coisa que ele não fez fora do padrão. Ele estava há pouco tempo aqui, ele veio e perguntou em inglês quantos camelos eu queria pela mulher. Então, assim, essas questões que acabam são muito divertidas. Mas vamos falar um pouco de criminologia na era digital, senão a gente acaba, esse tema é tão instigante que Vamos. vai falando. O que tens Tem lido tanta sobre isso? coisa, né, para falar. O Hã? que tens lido? O O que 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 tens eu lido? tenho lido? É, eu comecei a me interessar bastante por esse assunto também por causa do tráfico de pessoas e do contrabando de imigrantes mesmo, porque hoje uma fonte bastante importante de dados é a Big Data, né, na discussão sobre tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. E por ser fenômeno invisível, né, você tem que buscar fontes alternativas do conhecimento para você poder extrair informação, não necessariamente para punir, para reprimir, mas mais para prevenir. Então, a gente começou a estudar bastante outros métodos de pesquisa, né, para poder encontrar informação na área do tráfico de pessoas e do contrabando de imigrantes. E aí eu comecei a refletir um pouquinho sobre os prós e os contras. Eu acho que a gente fala muito, por exemplo, sobre a criminalidade cibernética, né? O que se faz de ruim com o uso da internet e com o uso dos meios digitais, né? O que as pessoas podem fazer de ruim. E eu comecei a refletir um pouquinho também com o que a gente pode fazer de bom, como é que a gente pode usar isso em nosso benefício, né? Então, aí foi daí que surgiu um pouco essa ideia de falar sobre a criminologia digital, ou digitalidade, né? Que estou chamando um pouco de digitalidade, criminologia na digitalidade. E criminologia digital, que é um termo, uma área de conhecimento que já está sendo cunhada como tal mesmo, né? Não sei se você já observou, mas a gente já está chamando mesmo de criminologia digital, né? Porque a gente está deixando marcas digitais, né? A gente não tem mais, hoje não tem mais, a nossa marca não é somente o DNA, que é recente também, mas né, o DNA, a nossa marca é a impressão digital, mas a gente deixa também uma marca digital nas nuvens, né? Então, nas plataformas sociais, né? Em todos os espaços digitais que a gente percorre. Então, através do estudo desses espaços digitais, a gente pode produzir bastante informação, né? É, Então, eu pensei um pouquinho da gente discutir isso. então, assim, nesse mesmo contexto que estás falando, Aline, tem vários aspectos desse novo mundo digital. O rastro digital, para saber onde é que está a Aline Pedra hoje, eu consigo rastrear, saber pelo Instagram onde você, por exemplo, foi. As fotos que você bate, em alguns dispositivos, elas têm invisíveis ao olho humano a possibilidade de descobrir a geolocalização dessa foto. E todo o acervo de dados Uhum, que é disponibilizado tem algumas coisas que são pouco utilizadas. Por exemplo, tem um livro do Seth que é Todos Mentem. Então, o que ele foi fazer? Ele pegou os dados que estão públicos hoje, olha só que interessante, dá para fazer uma centena de pesquisas. O Google deixa disponível que você pode buscar as palavras que foram mais utilizadas num certo país, numa certa região. Então, ele uhum, foi buscar, por exemplo, estabelecer quando Barack Obama, e ele fez com os dados que foram pesquisados no YouTube, quando Barack Obama faz um discurso contra o racismo, aumentou o que nas procuras do Google na internet? Aumentou piadas racistas. Por quê? Segundo ele, a hipótese que ele trabalhou é que as pessoas continuarão racistas, mas vão querer fazer que não tem ânimos, e sim ânimos jocande, e o uso de piadas seria um subterfúgio para a manutenção da lógica racista. E isso foi buscado em uma incessante busca no Google sobre piadas racistas para fins de encobrir essa lógica. Então, é bem legal que você falou, eu tenho pesquisado na Univale sobre tecnologia, aí estou com a Universidade de Perugia num convênio com eles. A gente tem justamente dado esse uhum, salto, que eu tenho muita fonte de dados que posso criar informação a partir de indicadores da criminologia. E aí, para uhum. você fez assim, hoje em dia eu vi já trabalhos significativos de monitoramento de pessoas por a tecnologia, por câmeras, por reconhecimento facial, por reconhecimento de níveis de padrão de abastecimento, por exemplo. Você pode ter lá
uma empresa que consome 10 quilos de arroz por mês. A empresa consome, está nas notas fiscais dela. E de repente ela passa a consumir 15, então isso é alguma coisa que tem que ser explicado. Ou alguém está engordando, ou existe mais gente lá. Então você consegue ter outros mecanismos hoje, com a tecnologia, para poder nos auxiliar. Não é só uma questão de preocupação de cybercrime, cybersecurity e coisas do gênero, mas é o uso da tecnologia para o nosso desafio. E aí... Isso, a nosso favor, né? Eu queria te fazer uma pergunta que é muito maluca hoje em dia também, porque a gente trabalha ali com blockchain e tal, e o blockchain é uma tecnologia muito legal, né? Você não consegue mais tirar. E hoje em dia a pergunta é se alguém coloca uma pornografia infantil lá, como é que tira? Então, olha só como é que é interessante, porque a questão passa a ser desafiadora. Então, o que tem ideias atuais sobre tecnologia digital, Aline? Como é que é? Desculpa, a última pergunta. O que tu tens estudado que achas legal para poder, quem está nos vendo, poder pensar um pouco sobre tecnologia digital? Eu acho que tem dois aspectos bem importantes, né? Que um aspecto bem importante que eu tenho pensado é exatamente essa questão da quantidade, né? A gente fala muito, porque tem pouco dado, porque os governos não dão acesso às bases de dados, né? Por exemplo, os registros que chegam de informações sobre as pessoas nas bases governamentais, elas são de difícil acesso ou são precárias, né? E aí a gente fica insistindo muito nisso. Vamos fazer um banco de dados uniformizados para levantar informação, para conhecer fenômeno, para conhecer a população. E agora a gente talvez nem precise mais investir tanto nisso, né? A gente pode investir nesse outro mundo, nesse mundo paralelo, nesse mundo virtual, e buscar informação sobre diversas áreas do conhecimento, e a criminologia é uma delas, né? Para conhecer fenômeno. E o que me atrai também bastante é que é um método que é válido, né? Você pode falar de validade, você pode falar de realidade, né? Dependendo do critério que você utilize na sua pesquisa, você não vai estar fazendo uma pesquisa que seja tendenciosa ou que seja parcial, né? Que é, por exemplo, o que já não é tão simples assim quando a gente fala numa pesquisa que é mais qualitativa. Eu sou uma pessoa que me preocupa muito com o método, sabe? Não só em buscar informação a qualquer custo, mas eu me preocupo demais com o método. Como foi que as pessoas chegaram àquela informação? Então, eu vejo hoje na Big Data uma possibilidade muito grande de você conseguir uma informação de qualidade e em quantidade, né? Que é uma informação que você talvez não tenha, por exemplo, se você for buscar, tentar ter acesso às bases de dados dos registros, né, quando a gente fala de pessoas, né, e quando a gente fala principalmente de alguns dos fenômenos que eu mais estudo, que é os fenômenos das migrações, o tráfico de pessoas e do contrabando. Mas, por exemplo, se você vai para o campo das drogas, é a mesma coisa, né, tráfico de drogas é a mesma coisa, da lavagem de dinheiro é a mesma coisa, né, você pode buscar um sem número de informações através da Big Data. Isso, eu acho que isso é um aspecto importante que a gente tem que investir mais em termos de aprimorar, né, os métodos. E aí tem alguns projetos da União Europeia, né, que é a Organização de Segurança, né, da Europa, são vários países europeus reunidos discutindo a questão da segurança, e eles têm alguns projetos específicos para o estudo da Big Data, o que eu posso extrair em termos de informação, né? Por exemplo, para compreender fluxos migratórios, até mesmo para prever, inclusive prever, né? Por exemplo, essa questão do fluxo que veio da Síria para o Brasil, né? Logo após quando começou, né, a guerra na Síria, começou a vir aos poucos e, de repente, deu um boom, assim, foi uma quantidade enorme que veio de uma hora para outra. Então, como é que você poderia prever essa quantidade enorme vindo de uma hora para outra? Exatamente através das redes sociais. Você poderia prever através das redes sociais. Que para essas pessoas chegarem até aqui dessa forma, elas trocaram informação, elas buscaram quem é que vai fazer, né, esse transporte, quanto é que eu vou pagar, como é que eu vou chegar lá, o caminho, por exemplo, até uma busca sobre direções mesmo, né? Por exemplo, até uma busca no Google Maps, uma busca sobre de ir para onde, quanto tempo, como é que eu chego, quanto eu vou gastar, o que eu preciso fazer, até isso, né? Ainda que essa pessoa, de repente, não se utilize de um terceiro, um intermediador, você pode conseguir rastrear essa informação simplesmente por conta disso. Então, é um trabalho de análise, claro,
bem complexo, né? Mas que é um trabalho de análise que você faz do escritório, entendeu? Isso aqui é interessante. Não é um trabalho que você precisa fazer de campo necessariamente, que requer mais recurso, exposição a risco, inclusive, né? Porque é o que se discute muito hoje em dia também na pesquisa, no caso, dependendo do local onde você vai fazer pesquisas, especificamente na área de criminologia, é o risco, né? A exposição a risco do pesquisador. É uma coisa que você tem que se preocupar também. E a Big Data te dá essa possibilidade, né? É uma outra fonte de informação que você tem que explorar. Então, acho que isso é um aspecto importantíssimo, né, a ser explorado por nós criminólogos, cada vez mais o que fazer, como pesquisar, desenvolver mais instrumentos, né, mais metodologias para poder pesquisar esses dados, que é uma fonte de informação riquíssima, né. E um outro aspecto que, na verdade, envolve a questão da legislação, né, porque a partir do momento que você conhece o fenômeno, você pode conhecer o fenômeno para prevenir, mas tem o outro lado também, que é o lado da análise criminal, né? Eu posso conhecer o fenômeno para reprimir também, né? E aí, quando eu conheço o fenômeno para reprimir, qual a legislação que eu vou aplicar? Quem vai ser responsável? Quem que eu vou chamar? Eu preciso de cooperação internacional? Eu não preciso? Eu tenho algum acordo entre os dois países? Eu não tenho? Entre os 2, 3, 4, 5 países que estejam envolvidos, né? Que às vezes não é um só, né? Eu estou falando de transnacionalidade, de crimes transnacionais, na verdade. Então, acho que são dois aspectos importantíssimos, né, a serem estudados. E aí, nesse mesmo coisa, tem ainda o paralelo, né? Então, Aline, hoje em dia, se discute muito nessa área, o fator estatal, né? Hoje em dia você tem agências de inteligência com uma quantidade assustadora de dados que passam ao largo de qualquer controle em nome da segurança nacional, em nome da segurança contra o terror. Uhum. Então, você tem... São os casos mais famosos aí do Snowden e tal, mas isso é realidade, já tem evidências científicas de gente que escreveu e pesquisou. Tem relatos de gente interna, por exemplo, no Brasil, em que as unidades de inteligência conseguem coordenar, são abastecidas por convênios bilaterais com órgãos como o Tribunal de Contas, Receita Federal, multas. Assim, você criou um Big Data hoje no Brasil, nos órgãos de investigação, que torna a realidade da defesa uma realidade muito complexa, porque ela não tem instrumental para poder enfrentar. Então você torna isso mais dificultoso. E tem um segundo mundo, que é um mundo paralelo, em que aí você pode falar de Deep, Dark Web, em que você vende hoje esse mesmo material. Então surge no ambiente do direito um novo protagonismo, que é um protagonismo do Big Data, do paralelo, assim, que não é o Big Data oficial, que não é um pesquisador criminal estudando, mas que você pode obter dados significativos acerca do seu caso, da sua investigação, no ambiente paralelo. E isso tem acontecido. Então, é mais um fenômeno a ser estudado, porque se os dados, efetivamente, eu concordo com você, propiciam antecipações de sentido, verificação de regularidades, possibilidades de compreensão diferenciada do fenômeno, isso tem sido feito pelo Estado. Quem está na defesa contra o Estado, em face desse sistema, também estuda. E quando você tem esses dados disponíveis em mundos paralelos, assim, em unidades que não são no Google, isso tem gerado um mercado que é um mercado não regular, né? Mas um mercado que tem sido feito para encontrar marido, para encontrar mulher, para encontrar alvos de vítimas. Então, quem sabe possa ser uma sugestão de pensar o tráfico de pessoas, porque ele não vai acontecer no Google, ele vai acontecer por outras redes de acesso. E aí tem muita possibilidade de pesquisa naquilo que não é na internet de superfície, como a gente fala. Eu acho que a gente peca bastante também em termos de análise criminal, sabe, Alexandre? Eu acho que a gente investe pouco em análise criminal ainda. No Brasil, acho que a gente investe pouco em análise criminal. Deveria investir mais em análise criminal, que é onde entra exatamente essa discussão, né, desse mundo, digamos assim, mais paralelo, né? Porque aí você pode identificar autores, né? Você pode identificar autores e você pode entrar, na verdade, é um protocolo, na verdade, mais de repressão do que de prevenção, né? Nesse caso. Então, eu acho que definitivamente a gente teria que investir mais em análise criminal. Não só de prevenção, né? Mas é justamente hoje... De repressão, né? De repressão, mas existe um conteúdo hoje muito significativo, porque como você já viu, e todo mundo fala, dados é o novo petróleo,
quando o Estado, Uhum. nessa perspectiva de controlar e prevenir, se vale de dados pessoais de todos nós, qual é o limite disso na Uhum. legislação de proteção de dados individuais, né? Quando eu tenho um monitor... Isso, sem dúvida. Então, hoje eu lá na Univale pesquiso com tecnologia, a gente tem empresas no Brasil e no mundo que vendem dossiês pessoais da Aline. Então, eu consigo, se eu tiver a Aline como alvo, eu consigo fazer uma pesquisa no Google, vou descobrir que a Aline é doutora, vou descobrir que ela pesquisa, está na comunidade europeia, mora na Turquia. Mas se eu quiser mais? Então, assim, eu posso fazer uma Uhum. pesquisa desse naipe, mas eu posso fazer uma pesquisa comprada hoje. Uma pesquisa comprada por empresas Uhum. regulares, que eu vou emitir nota fiscal e vou pagar, que vão me dar os dados que eles podem. Mas existe todo um universo de dados que eles não podem me dar, que eu posso obter. Isso é muito Uhum. significativo, porque isso constrange, você pode obter fotos que não estão mais disponíveis, acesso ao aplicativo. Então tem todo um universo que aí a gente pode, daria uma outra live, mas discutir o que pode ser encontrado e É, como isso pode ser difícil. Mas o que é mais interessante é que esses dados, em geral, não são sequer questionados, eles ficam, de fato, num mundo paralelo. Isso é muito desafiador. E uhum. eu queria te perguntar, quando é que tu volta para o Brasil? Ai, meu Deus. Agosto de Deus, a gente tá em agosto. Ah, é? Tá querendo voltar? Ai, não tem, não tem. Tô com vontade, sim, de voltar. Não tem data definida ainda. Tô estudando aí novos caminhos, mas tô querendo voltar, sim. Então, quem quiser É a contratar a experiência que Aline, tem sido riquíssima. quem quiser contratar a Aline, aqui a gente Se tem, a oferta for boa, eu vou mais rápido. a Aline tem uma vasta, vai lá no Lattes da Aline, ó, tem doutorado, tem experiência de campo. Além de que é um excelente professor, os alunos gostam muito. O que mais? É, ainda bem, né? Conta para a gente encerrar a nossa live que a gente prometeu que ia fazer uns 30, 40 minutos. O que tem de novidade aí da Aline em Aham. 2020? Ai, gente, eu vou publicar a minha tese finalmente, Alexandre. Que Acredito. Eu legal! defendi em 2010, defendi doutorado em criminologia, né, na Universidade de Lausanne em 2010, mas segurei. Sabe quando você acha que o negócio não está perfeito, apesar de eu ter defendido, né, ter conseguido o título, mas por alguma razão eu tive Bloqueio. algum apego emocional, talvez, né, a esse filho, né, esse que na verdade foi meu segundo filho, que eu já tinha tido meu primeiro, de verdade, né? Tá com quantos anos, aliás? O meu menino maior tá com 11 e o outro tá com 4. Os dois são manezinhos, você sabe, né? Os Sim, dois nasceram sim. em Floripa. Que coisa boa, né? As duas vezes que eu trabalhei, que eu trabalhei na UFSC, né? Eu tava com eles em Floripa. E aí fiquei, né? Assim, publico, não publico, e agora resolvi publicar, vou publicar em inglês, que foi como ela foi escrita, né? E a gente também está tá montando um livro bem técnico aqui, com informações bem técnicas e práticas sobre tráfico de pessoas. Esse vai sair em inglês e em português. Eu estou montando esse trabalho com a professora Tamara Medeiros, que é uma professora do Mackenzie, a professora Elisa Pichmel, que hoje está na França também, mas trabalhou lá em Brasília, Uniceu, professora do Uniceu, professora do Unieuro também em Brasília. Então é um projeto a três, e uma colega americana, que está baseada aqui na Turquia também, a Shelby Smithson. Então, nós 4 estamos bolando esse trabalho aí, porque eu acho que é uma carência, né, que a gente tem na língua portuguesa, né, vamos publicar nas duas línguas, claro, inglês e português, mas a gente tem uma certa carência de publicações no Brasil, no aspecto de publicações científicas, né, no tema e que sejam mais na qualidade mesmo, que tragam instruções mais instruções mesmo, né, questão mais técnica mesmo, de guidelines, uma coisa mais simples, sabe? Para ajudar os operadores de ponta, essa é a ideia, entendeu? E aí, alguns artigos que estão saindo aqui e ali, que sempre sai, essa fase do Covid, eu acho que todo mundo produziu um pouco mais, né? Poxa, Ficou todo mundo mais em casa. Foi bem legal. Consegui atualizar um monte de livro, vai sair um calhamaço. Mas a Aline manda para nós lá, sempre que tiver um livro novo, artigo novo, para poder divulgar. Eu sou teu fã, Manda espero sim. que dê certo voltar Eu sou sua fã também. voltar pro Brasil, porque para a Turquia eu não devo voltar, não devo poder morar. Não, você não vai. E quem sabe, assim, minha vontade é de voltar e ficar em Floripa, assim, ficar baseada em Floripa, né? Eu tenho casa em Floripa, então minha vontade é de voltar e ficar baseada em Floripa. Mas vamos ver, né? O que Deus vai trazer. Pois é, que legal. Conta comigo.
Eu espero que você volte logo. Vamos continuar essa nossa discussão sobre criminologia na era digital. Beijão para você. Que bom, Beijão Alexandre. Beijo aproveita para ti aí também. a Turquia. Perdão mais uma vez, que hoje eu tô com um dia de alergia infernal aqui. O dia inteiro Melhoras, melhoras. espirrando o nariz, já tá vermelhão. Um beijo para você. Até Uhum. mais. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Tchau.